Saudações do crente docente. Está no ar o SEDAcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor André William e hoje teremos a lição de número 10, cujo título é O Culto Espiritual e as Virtudes por Excelência, da revista da editora Central Gospel, intitulada Romanos e a Justiça de Deus. Peço a sua contribuição aqui no canal do Crente Docente, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal do YouTube e também nas outras mídias, Instagram, Facebook, ficando por dentro de todas as novidades do Crente Docente e assim você possa participar, interagir, cada vez mais se inteirar do conteúdo produzido pelo Crente Docente e assim ajudar o Crente Docente a abençoar mais pessoas que vão conhecendo esse projeto. Quero também nessa oportunidade saudar o nosso irmão Edivanei, o idealizador desse projeto, e rogar a Deus as bênçãos dos céus sobre o Crente Docente, a fim de que esse projeto avance cada vez mais para a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas vamos à nossa lição. O nosso textuário está em Romanos capítulo 12, versículo 21, que está escrito: Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Repetindo, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Com certeza, você que acompanha aqui as aulas ministradas pelo Crente Docente, já percebeu que o pastor Gilmar Chaves estabeleceu essas lições de maneira bem sincronizada com a sequência de capítulos. Essa lição especial tem como foco o capítulo 12 da Epístola aos Romanos. E neste capítulo em especial, o tema proposto é, inicialmente, o culto espiritual e as virtudes cristãs. E ele estabelece isso como excelência. Por isso, o texto fecha da seguinte maneira: Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Assim, Paulo está dizendo que o bem, que é a expressão máxima do caráter divino, porque Deus é bom, logo, a sua manifestação é uma manifestação de bondade, que se opõe a Satanás, que é uma manifestação de maldade, porque o seu caráter é maligno. Então, diante disso, faça com que o bem vença, supere, se estabeleça contra o mal, porque aí você estará estabelecendo o caráter de Deus contra o seu adversário maligno. Em caráter de introdução, vamos olhar para o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1. A sua petição aos crentes em Roma é quase que uma súplica. Inclusive ele invoca as compaixões de Deus, dizendo: rogo a vocês, meus irmãos, pelas compaixões divinas, algumas versões vão dizer misericórdias divinas, que se apresentem a Deus. Diante disso, nós já podemos atentar para algumas coisas. Essa era uma necessidade tão urgente no coração do apóstolo, que ele chega a invocar as misericórdias, as compaixões divinas, ou seja, os sentimentos de Deus estão implicados nisso. Deus está extremamente interessado que nós nos dediquemos a Ele. Ou seja, o culto é uma dedicação ao Senhor. É quando nós nos apresentamos, mas não de qualquer maneira. Existe um rito, existe uma forma de apresentação. Ele quer que nos apresentemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Porque isto, segundo Paulo, é o culto racional. Culto racional ali é uma expressão que significa serviço inteligente, serviço lógico. Ora, entendemos disso que Deus quer o nosso corpo em dedicação a Ele, mas o corpo que seja dirigido por uma mente esclarecida. Entendemos disso que o servir a Deus é um serviço de corpo e é um serviço de mente. Logo,
aceitamos de que Deus se interessa pela inteireza do nosso ser, servir de corpo, alma e espírito. O culto é a integralidade do ser humano em dedicação a Deus. Deus não aceita parcialidade no culto. Deus não quer um corpo com uma alma desinteressada. Deus também não quer uma alma de um corpo promíscuo. Deus quer um culto, um serviço de alma e corpo sacrificado, corpo dedicado em exaltação ao Senhor. E a sequência disso é: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra que Paulo usa ali para conformeis é esquematizos, que dá a ideia de entrar dentro de um esquema. Vamos olhar isso com mais atenção. Este mundo não como um mundo físico, mas como estrutura espiritual que norteia o mundo físico, é operado por Satanás. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século, ou o príncipe desse século, cegou o entendimento dos homens, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O apóstolo João também vai dizer que este mundo jaz no maligno. Significa dizer que há uma estrutura espiritual por trás do mundo físico que opera a mecânica, o funcionamento, as disposições que influenciam os modos viventes e operantes deste mundo. E essa força é operada por Satanás. Quando Paulo está dizendo, não vos conformeis, ele está dizendo, não entre no esquema projetado pelo diabo. Antes, transformem-se, mudem a forma de vocês. Não se encaixe nesse projeto, nesse esquema, nesse ideal diabólico, mas rompa com isso, sendo transformado pela renovação da vossa mente. Ou seja, você altera a sua forma para que você não se adeque mais ao mundo através da metanoia, da mudança de mentalidade. O culto tem um papel fundamental nisso, porque, como Paulo disse, é serviço inteligente. Nós servimos no culto em dedicação a Deus para esclarecimento da nossa mentalidade, a fim de que a nossa mente esclarecida consiga romper com o estilo de vida mundano. Ou seja, quando estamos diante de Deus, aprendendo na sua palavra e servindo a Ele com total dedicação, somos transformados. E a forma que assumimos diante de Deus passa a ser divergente à forma que Satanás quer. Logo assim, conseguimos romper com a forma deste mundo. É importante destacar aqui essa manobra que o apóstolo faz na escrita do texto. Ele transita da esfera litúrgica, que é o culto, o cerimonial de dedicação a Deus, para a prática cristã. Mas mesmo ele transitando, ele deixa vinculado a ideia de que o culto é fundamental para esclarecer a nossa vida e assim nos colocar no meio da sociedade como crentes que reproduzem os valores do reino de Deus. Assim, ainda em caráter de introdução, eu queria dizer que nesse capítulo em especial, Paulo fala de algumas habilidades dadas pelo Espírito do Senhor que servem para utilização no meio do culto e assim edificação mútua do povo, da comunidade, daquele povo que é chamado povo de Deus, a igreja. Ou seja, há poderes espirituais que o Espírito Santo estabeleceu para de uma forma ou outra auxiliar ou potencializar essa vida de crescimento da comunidade cristã. Mas é fundamental, e isso Paulo sempre reforça, ele faz mais isso em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, dizer o seguinte, de que esses poderes não criam hierarquias ou superioridade dentro desse organismo chamado
corpo de Cristo, até porque a superioridade, a supremacia exercida por aquele que é o cabeça, que é Cristo. Os poderes não têm a função de estabelecer alguém mais superior ou menos superior em relação ao outro membro de Cristo. Muito pelo contrário, é um exercício de mutualidade. O Espírito dá à igreja poderes espirituais para a edificação do outro, para a edificação do irmão, e não para se estabelecer como Senhor do seu irmão, porque todos nós já temos um Senhor, que é Cristo, que é o cabeça da igreja. Então aprendemos disso que as manifestações espirituais mais impressionantes do ponto de vista visual, do ponto de vista de exibição de poder, não são necessariamente as manifestações mais importantes ou mais edificantes, porque a ideia que Paulo sempre estabelece é colocar o amor como dom supremo. Este sim é o sinal inequívoco de que Deus está no meio do seu povo. E essa ideia de exercício de poder, de espiritualidade carismática no meio da igreja, como eu já disse, que visa a edificação, ela deve contribuir para o crescimento coletivo. Ora, Deus, quando dá isso, e Paulo vai dizer isso lá a partir do versículo 3, 4 e até no versículo 5, ele vai dizer que essa distribuição de dons no meio da igreja tem uma tarefa de tornar útil todos os indivíduos do corpo de Cristo. Só que há critérios para a distribuição dos dons. O critério principal é a soberania do Espírito Santo. Escrito está que ele dá essa medida de graça segundo a fé de cada um. Ou seja, essa concessão de poder que vai ser utilizada na ministração da palavra, na operação de socorros, no exercício de misericórdia, na contribuição ou liberalidade, na liderança, toda essa distribuição de poder será segundo a medida de fé. Isso é interessante, porque o que Paulo está dizendo é que a fé regula a utilização de poder no meio da igreja. Logo, a fé regula o conhecimento, a fé regula o poder. É um perigo muito grande, quando o exercício de dons espirituais está desvinculado da fé. Quando o conhecimento da palavra, ou seja, a palavra de sabedoria, está desvinculada da fé. Tudo isso que o Espírito Santo opera no meio da igreja deve estar regulado pelo exercício da fé. Logo, a fé, que é uma das virtudes mais excelentes dadas por Deus, deve regular a operação dos dons espirituais. Algo muito parecido em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2, que Paulo vai dizer que a ciência sem amor apenas causa inchaço, ou seja, ela não faz crescer, ela faz inchar, mas o amor edifica. Então, nós temos que entender isso, que os dons espirituais, que a sabedoria, que o poder não podem crescer desvinculados da fé, não podem crescer desvinculados do amor. Essas são virtudes máximas que devem regular toda manifestação espiritual no meio da igreja. Quando Deus dá dons, ele visa a edificação na fé. Quando Deus dá conhecimento, ele o faz pelo seu amor, para que não haja um sentimento de superioridade, de sabedoria, de arrogância. Muito pelo contrário, para que aquele que ensine, que exorte, faça isso movido pelo amor de Deus. O tópico de número 1 vai falar sobre o exercício legítimo dos dons. É importante dizer, os dons não foram dados para exaltação pessoal. Se os dons são dados pelo Espírito
e o Espírito ministra segundo a sua própria vontade, da maneira que ele quer, nós temos que entender a promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo. Ele disse em João, capítulo 16, versículo 14, que esse Espírito que haveria de vir glorificaria a ele mesmo, ou seja, glorificaria a Cristo. Logo, o Espírito Santo não faz nada no meio da igreja que esteja desvinculado ao nome de Jesus Cristo. Ou seja, os ministérios não são particulares, os ministérios não são pessoais. Os ministérios são palcos para a glória de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo passeia no meio da igreja para glorificar a Cristo. E as operações espirituais devem glorificar o nome de Jesus. Segundo ponto importante, que essa interdependência é mandatória. Os dons, eles criam faculdades diversas no meio da igreja, operações distintas na igreja, não para destacar grupos, muito pelo contrário, é para criar uma mutualidade, ou seja, uma interdependência que se estabelece ali, vinculando todos os componentes, todos os membros do corpo de Cristo, aquele que é o cabeça. Logo, um precisa do outro, para que a igreja seja plena, para que a igreja seja forte, para que a igreja cresça, ela precisa que todos os seus membros trabalhem e operem segundo as suas características próprias. E essas características são dadas pelo Espírito Santo por meio dos dons. E estabeleço aqui como regra, para que a nossa espiritualidade não seja manca, falte alguma coisa nela, não seja uma espiritualidade infantilizada, é importante nós gravarmos isso no nosso coração, que os dons reproduzem a espiritualidade mais impressionante, mas não significam que são o caminho mais excelente. Repetindo, os dons reproduzem a espiritualidade mais impressionante, é aquilo que é mais atrativo, aquilo que é mais chamativo, mas não significa que são o caminho mais excelente. O caminho mais excelente, Paulo falou no final do capítulo 12 de 1 Coríntios e no começo do capítulo 13, quando ele diz: meus irmãos, busquem os dons, busquem a graça espiritual, o poder dos céus, busquem isso, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E qual o caminho mais excelente? É o amor, porque ainda que eu fale todas as línguas, saiba todos os mistérios, opere com todo o poder e tenha uma fé absurda que faça coisas miraculosas e impressionantes. Se não tiver amor, meu cristianismo não significa nada. E no versículo 13, que é o versículo central desse capítulo, ele vai dizer: ainda que eu tenha fé, ainda que permaneça a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. O amor é a reprodução do caráter de Deus. Por isso, nosso textuário: não te deixe vencer do mal. Porque você pode ser vencido pelo mal, ainda que você tenha todo o poder, toda a ciência e toda a sabedoria, você pode ser vencido pelo mal. Mas se você tiver o amor, você faz com que o bem se estabeleça sobre o mal. Então, o exercício legítimo dos dons é o exercício que se faz para a glorificação de Deus por meio do amor na Igreja de Cristo Jesus. Mas falando do carisma, do poder que vem do Espírito Santo, nós temos que glorificar ao Espírito por causa disso. Porque essa diversidade operativa garante o completo e saudável crescimento espiritual do corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele é soberanamente criativo na concessão e manifestação dos dons. Isso é tarefa exclusiva do Espírito Santo e ele o faz conforme a sua multiforme sabedoria e graça, a fim de que a igreja seja a expressão máxima da multiforme sabedoria de Deus na terra, porque por meio dessa diversidade de dons que o Espírito dá de acordo com a sua soberania, a igreja cresce porque se faz completa, porque o Espírito a preenche, a capacita com toda a modalidade e diversidade de poder. Bem, vamos fazer aqui
também, de forma bem didática, para esclarecimento, criar alguma conceituação a respeito de dons, para que nós possamos entender a distribuição por Deus no meio de nós. Nós temos os dons que nós chamamos de dons naturais, aquilo que podemos chamar de talentos. São aptidões ou potências naturais que permitem uma performance acima da média. Por exemplo, o canto. Muitas pessoas têm uma habilidade, uma capacidade vocal acima da média. É uma aptidão natural. Não é um exercício espiritual. É uma competência natural que, obviamente, também é dada por Deus para que a pessoa possa ter uma operação, uma performance acima da média. Isso também vem de Deus. Salmo 68, verso 18 está escrito que subindo alto, levando o cativo, deu dons aos homens, até entre os infiéis, para que Deus estivesse no meio deles. Pessoas que estão dentro da igreja têm esse talento, pessoas que estão fora da igreja têm esse talento. Isso não está necessariamente vinculada à obra da igreja, porque há grandes cantores, grandes vozes fora do arraial cristão. Mas isso só prova que Deus foi muito generoso na distribuição de talentos sobre toda a terra, até sobre os infiéis, para que pudessem dizer que Deus está no meio deles. Porque até um homem ímpio, uma mulher ímpia, quando manifesta uma habilidade extraordinária, faz demonstrando que Deus habilita o ser humano para tarefas impressionantes. Mas há aqui também os dons espirituais, é sobre esse que Paulo está se referindo, que são potências espirituais que garantem a operação da igreja nas regiões celestiais. Basta ver 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, o texto de Romano que nós estamos nos referindo no capítulo 12, e também Efésios capítulo 4. Vamos falar de uma categoria de dons, de poderes que habilita a igreja a lutar nas regiões espirituais. Assim como a armadura de Deus faz com que a igreja seja poderosa e resistente para lutar contra os espíritos malignos que habitam nas regiões espirituais, os dons dados pelo Espírito Santo habilitam a igreja para fazer a sua obra de maneira poderosa, de maneira impressionante, de maneira contundente, de maneira plena, de maneira edificante, visando a edificação do corpo de Cristo, visando o crescimento mútuo pela fé. Ainda por fim didático, nós podemos dizer também que há, de certa forma, 3 tipos de dons espirituais que Paulo lista. O primeiro lá em 1 Coríntios capítulo 12, que são dons exclusivamente de poder. 1 Coríntios capítulo 12 fala de dons exclusivamente de poder, o de profetizar, o de variedade de línguas e de interpretação da mesma, discernimento do Espírito, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, operações de maravilha, dons de curar. São dons necessariamente de poder sobre-humano, coisas que um ser humano não consegue fazer. Não são dons naturais, são concessões espirituais dadas pelo Espírito Santo. Mas há também dons ministeriais, que estão em Efésios capítulo 4, versículo 1, o apostolado, o ministério profético, o dom de ensino, de ser mestre, o dom de pastor e o dom de evangelista. Esses são dons ministeriais. Há uma diferença entre os dons espirituais de poder e os dons ministeriais. Os dons ministeriais não trafegam só na esfera de poder. Eles são revestidos de autoridade. Porque quando nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Paulo vai dizer que Deus fez assim, que estabeleceu primeiramente na igreja apóstolos, e seguidos a esses, profetas, e depois mestres. Aí depois Paulo vai listar os dons de poder. Ele vai falar de interpretação de línguas, de operadores de milagres,
Depois ele vai falar de dons de serviço. Nós entendemos o quê? Que dons espirituais são dons de poder, habilitam as pessoas a fazer tarefas espirituais sobre-humanas, intervindo na condição humana para mudá-la. Mas os dons ministeriais, eles governam a igreja, eles norteiam e dirigem a igreja. Ou seja, esses 5 ministérios que o Espírito concedeu à igreja são de autoridade de governo no corpo de Cristo. E há aquilo que nós chamamos dons de serviço, que são os que Paulo lista aqui em Romanos capítulo 12. Os dons de serviço são a força colaborativa de Deus para a realização de obras naturais e socializadoras. Ou seja, eles promovem organização, promovem assistência, provisão e ordem para a igreja. Nós podemos dizer que há uma dimensão desses dons ou desses talentos no mundo natural. Ou seja, empresas podem ser geridas por pessoas chamadas de fato para liderar. Pessoas com uma capacidade de assistir, de socorrer, de governar, de dirigir algum projeto de forma natural. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que há um poder do Espírito Santo para fazer isso no meio da igreja. Ele diz para usar com de misericórdia, para liberação, ou seja, contribuição, para ensino. Aquele que ensina deve ter dedicação, porque cada um faz segundo foi chamado. O Espírito Santo potencializa o trabalho social da igreja, o trabalho natural da igreja, a fim de que a igreja seja uma estrutura muito mais excelente do que qualquer empresa, qualquer governo humano que possa existir, porque a igreja dispõe da ação miraculosa do Espírito Santo no meio dela, habilitando para fazer algo natural de maneira sobrenatural. Este é o poder do Espírito Santo no meio da igreja. Segundo ponto, são as virtudes do salvo em seu relacionamento com o próximo. O amor é a chave no escrito paulino na vida em comunidade. Toda vez que Paulo vai falar de uma dimensão carismática, e carismática aqui eu estou dizendo de poder, de virtude, de exibição espiritual, do espetáculo do poder de Deus no meio da igreja, toda vez que Paulo vai falar disso, ele vai colocar o amor. Romanos capítulo 12, versículo 9, ele vai dizer: o amor seja não fingido, mas aborreçam o mal e apeguem-se ao bem. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala de dons, no capítulo 14 ele fala do dom de profetizar acima dos outros dons, mas no meio ele estabelece estrategicamente o amor. O amor é a parte principal, ou seja, o Espírito que dá todos esses dons, ele dá o amor. E o amor é o sinal inequívoco de que o Espírito Santo está ali no meio da igreja. Então esse tema recorrente, que é a caridade, ele sempre é tratado quando Paulo fala da vida em comunidade. O amor, dentro da teologia paulina, é a virtude mãe. Quando nós lemos Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo vai listar os dons ou o fruto do Espírito, mas ele começa com amor. Por quê? Porque o amor é a virtude mãe, é a virtude original. O amor também é a virtude superior. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Permaneça a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. O amor também é a virtude moderadora. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2, eu já citei aqui. Paulo vai dizer o seguinte, que a ciência incha, mas o amor edifica, ou seja, nós devemos saber na medida que nós amamos. Ou seja, o amor é uma virtude moderadora. Meus irmãos, nós não podemos ter nada além do que temos de amor. Ou seja, temos que ter fé? Sim. Temos que ter poder? Sim. Temos que ter sabedoria? Sim. Mas nem o poder, nem a fé, nem a sabedoria pode ser maior do que o amor que possuímos. Então, busquemos o amor de Deus acima de todas as coisas. E o amor também é a virtude modeladora.
Ou seja, somos feitos à imagem de Deus quando andamos em amor. Jesus falou que um novo mandamento nos dava, e esse mandamento era que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Isso está lá em 1 João, está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. E no 35 ele vai dizer: nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Então o amor é a virtude modeladora. Como o mundo sabe que nós de fato somos feitos à semelhança de Jesus, que nós andamos no Evangelho de Jesus. É quando nós nos amamos, quando o mundo olha para nós e percebe um amor entre os irmãos, um amor em comunidade, uma caridade verdadeira de assistência, de socorro. E esses dons operam nisso, no exercício de misericórdia, na contribuição, na dedicação ao ensino. Isso é a prova de que o amor de Deus está no meio de nós. E por último, ainda dentro da teologia paulina, o amor é a virtude vencedora. Romanos 8, 37, ele vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, o combustível para atravessar perigo, espada, angústia, nudez, fome, todos aqueles obstáculos que Paulo vai listar em Romanos, em capítulo 8, altura em profundidade, morte e vida, anjos e principados, presente e porvir, e alguma outra criatura, todos esses obstáculos são vencidos, são superados pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo, significa dizer que a maior manifestação de poder de Deus na vida do crente é o amor que está em Cristo Jesus. Os dons são espetaculares, são impressionantes e são essenciais para que a igreja de fato seja poderosa, seja pentecostal. Mas o amor revela a Deus, o amor demonstra a Deus, o amor apresenta a Deus para o mundo. E o tópico de número 3, o propósito divino na regulamentação dos dons. Basicamente são 3. E nós podemos tratar disso nessa lição. O primeiro é o crescimento pelo conhecimento. Quando Deus dá dons de ensino, seja por serviço, isso é interessante, que a ideia de ensino está vinculada nos dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, que vai falar palavra de sabedoria, ou seja, dons espirituais vinculado ao ensino, vinculado à edificação do corpo de Cristo mediante o ensino. Ele também vai falar aqui nos dons de serviço, ele também vai falar sobre o ensino. Ele fala, se há no ensinar, haja dedicação. Romanos capítulo 12, versículo 7. E também nos dons ministeriais, a ideia de ensino está presente, que lá um dos ministérios é o ministério de mestre ou doutor. Ou seja, quando Deus dá os dons pelo Espírito Santo e regulamenta isso, ele está visando esclarecer, iluminar, revelar e dirigir a igreja por através do ensino. O crescimento espiritual vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Por isso o Espírito nos assiste, fazendo mestre no meio de nós, dando palavra de sabedoria a uns e aos outros, e assim tornando possível o ensino. E ainda há uma regulamentação. Ele diz, aquele que ensina, que haja dedicação, porque isso é parte vital para o crescimento do corpo de Cristo. Segundo, a unidade e a edificação. Nós lemos lá em Efésios capítulo 4, versículo 12, que a ideia de Deus, quando dá os dons ministeriais, é fazer com que a igreja cresça, e cresça unida. Ela alcance a unidade da fé e a edificação do corpo de Cristo. Logo, os dons não devem criar nichos, guetos, separações no meio da igreja, heresias, facções. Muito pelo contrário, os dons devem possibilitar o crescimento mútuo do corpo de Cristo. E terceiro, os dons servem para a revelação de Cristo ao mundo por através da igreja. Essa igreja que Paulo está ensinando aqui é uma igreja de poder,
e esse poder revela Cristo para o mundo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, Paulo vai dizer que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em poder. O reino de Deus na terra é também uma manifestação de poder. Jesus andou nesta terra por toda parte, em todos os lugares, cheio de poder, porque Deus ungiu para isso, ungindo com poder e com o Espírito Santo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Nós temos que andar nesta terra como igreja, cheios do poder do Espírito Santo. Como conclusão, nós podemos sintetizar da seguinte maneira: que a dinâmica de poder na igreja retrata o governo e a assistência do Espírito Santo para transformá-la na expressão máxima da multiforme sabedoria de Deus por através dessa diversidade de operações, revelando assim Cristo ao mundo como aquele que é salvador de todas as gentes, mas sempre estabelecendo o amor como ideal cristão. Por isso nós vencemos o mal com o amor, mas operamos neste mundo pelo poder do Espírito Santo, que se expressa na manifestação dos dons espirituais. Então, busquemos os dons mais excelentes, mas vamos seguir o caminho do amor, a fim de que Cristo seja glorificado no nosso meio. E o culto é uma expressão disso. O culto tem que ser uma dedicação a Deus, mas cheio do poder do Espírito Santo, e assim a nossa natureza seja convertida à semelhança da natureza de Cristo, que é o próprio amor de Deus dado ao ser humano, visando a salvação do mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, em nome de Jesus.